Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém? Eu quero convidar você a ler comigo, mais uma vez, a primeira leitura. É sobre ela que a gente vai se debruçar. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Diga comigo: Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que dele se aproximam. Diga mais forte: Jesus é capaz de salvar aqueles que dele se aproximam. Irmão e irmã, eu tenho uma palavra poderosa de Deus para você. Deus hoje na sua liturgia está nos falando do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, nós somos sacerdotes nele. Jesus é o sacerdote perfeito do Pai. Preste atenção. Para que existia o sacerdote, o sumo sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote existia para pedir a Deus, ser aquele intermediário do povo, para pedir a Deus o perdão dos pecados. Primeiro pelos seus pecados,
como nós ouvimos na leitura, depois pelos pecados do povo. E por que pedir perdão pelos pecados? Sim, porque o pecado abundou a terra. O pecado adentrou a terra. O pecado adentrou a humanidade. Eu pregava para vocês hoje de manhã e dizia, pelo pecado da soberba, pelo pecado do orgulho, Lúcifer cai. Lúcifer dá origem ao mal. E Lúcifer injeta esse veneno em Adão e Eva. O pecado abundou sobre a terra. O pecado encheu a terra. O pecado destruiu os planos de Deus. E diz São Paulo apóstolo que em Adão e Eva todos nós pecamos e todos nós ficamos privados da graça de Deus, da glória de Deus. Como no DNA, é como se o pecado entrasse no nosso DNA e fosse passando agora de geração em geração. Salmo 50. Minha mãe concebeu-me no pecado. Esse pecado, ele é passado de geração em geração. Esse pecado abundou a terra. Diga comigo, o pecado abundou. O pecado encheu a terra. E até hoje você vê o pecado por aí, é verdade ou não é? Você vê na sua família, você vê na sua casa, você vê na rua, você vê no trabalho, você vê na televisão. O pecado abundou a terra. Mas Paulo diz algo surpreendente, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sim, irmãos, grande é o pecado que assolou a terra, mas eu já tenho que dizer no início dessa homilia, que muito maior é a graça que vai se manifestar em Jesus Cristo no nosso meio, ao nosso favor. Muito maior é a graça. Muito maior é a graça. Diga comigo, o pecado é grande. Diga forte, o pecado é grande. Mas muito maior é a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Aplaude a vitória de Jesus Cristo. Veja, a Bíblia está dizendo para nós que o que se fazia no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote, ele podia oferecer sacrifícios a Deus e pedir o perdão a Deus dos pecados do povo. Primeiro pelos seus, depois pelos do povo. E o que ele fazia? Ele, com sacrifícios anuais, ele oferecia o sangue de animais, o sangue de bodes, o sangue de carneiros. Agora, eu pergunto a você, o sangue de animal pode perdoar o pecado do ser humano? Sim ou não? Não. Então eram feitos sacrifícios anuais, mas sacrifícios em vão. Sacrifícios que não tinham poder de perdoar os pecados. Por quê? Porque a vítima era imperfeita. Sangue de animal não pode perdoar o ser humano. Porque, aliás, a gente vale mais do que animal, sim ou não? Os bichinhos são importantes, mas nós somos mais importantes que eles. A gente está no patamar acima. O ser humano não pode ser perdoado com sangue de animal. Portanto, a vítima era imperfeita. O sacerdote, por mais santo que ele fosse,
Por mais santo que o sacerdote seja, por mais homem de Deus que o sacerdote seja, ele ainda continua sendo um homem pecador. Portanto, o sacrifício era imperfeito, o sacerdote era imperfeito, incapaz de perdoar o pecado humano, incapaz de resolver aquele problema, o problema do pecado. O problema do pecado original, o problema daquele pecado que abundou a terra. Então no Antigo Testamento o que se via? Sacrifícios que eram se realizados, mas o pecado continuava abundando, o diabo continuava reinando, porque onde há pecado, o diabo reina. Qual é o problema do pecado, gente? O problema do pecado é que quando você peca, você faz as pazes com Satanás. Quando você é amigo do pecado, você é amigo do diabo. Porque a Bíblia diz: quem é de Deus não peca. Quem é de Deus foge do pecado. Por que a igreja fala para você toda vez: isso não pode, isso é pecado, você deve sair disso, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, observe os 10 mandamentos, não peque contra a castidade, não faça isso, não faça aquilo? A igreja está querendo te dizer: você não pode ser amiga do diabo, você não pode fazer as pazes com o demônio. Nós temos que ser amigos de Deus e inimigos do demônio, amém? Nós não podemos ter amizade com o pecado, seja ele qual for. Seja pecado grande, seja pecado pequeno, nós não podemos estar presos a pecados. E você vai entender por que você não pode estar mais preso a pecados. Veja, o Frei está dizendo que eram feitos sacrifícios, mas sacrifícios em vão. Precisávamos, a primeira leitura disse hoje, precisávamos de um sacerdote santo, precisávamos de uma vítima santa. Veja, no Antigo Testamento a vítima era imperfeita, o sacerdote era imperfeito, nós precisávamos de um sacerdote perfeito, nós precisávamos de uma vítima perfeita, porque só um sacerdote perfeito, uma vítima perfeita, era capaz de expiar aquele pecado que abundava na humanidade. E olha o que a Bíblia disse para nós hoje: tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Repete comigo: tal é o sumo sacerdote que nos convinha. Diga forte: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Irmão, irmã, esse era o sacerdote que nós precisávamos, e este sacerdote é Jesus Cristo. Veja, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Eis o sacerdote perfeito, a qual nós vimos no Salmo, que Jesus disse: eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Deus achou um sacerdote, Jesus Cristo, para salvar o nosso pecado, para nos tirar do pecado. Olha o que a Bíblia diz hoje para nós. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, oferecer sacrifícios em cada dia. Porque veja, o sacrifício era preciso que acontecesse anualmente. Não, este agora não precisa mais oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Não precisa, ele já o fez. Olha que lindo, e abre os seus ouvidos e abre o seu coração para entender isso, essa verdade sagrada. Ele já o fez uma vez
por todas, oferecendo-se a si mesmo. Irmão e irmã, se você consegue ver aquela cruz, Jesus, Ele é o sacerdote santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele se fez vítima. Veja que na cruz não existe um animal. Não, porque o sangue de animal não pode perdoar o nosso pecado. Ele se fez o sacrifício. Ele se fez a oferenda. E eu pergunto agora a você: o sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar os seus pecados? O sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar os seus pecados? Não estou ouvindo. O sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar os seus pecados? Irmão e irmã, eis que Jesus então morreu na cruz por mim e você, e o sangue dele foi derramado para perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Não é mais um cordeiro que está morrendo. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo nós fomos salvos. Em Jesus Cristo Ele tirou a condenação que pesava sobre nós. Jesus Cristo nos tirou das garras de Satanás, minha gente. É por isso que Paulo vai dizer: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Jesus morreu numa cruz por você, para que você seja livre. É tão triste ver ainda as pessoas escravas de Satanás. É tão triste ainda ver as pessoas escravas da droga, escravas do sexo, escravas do pecado, porque isso mostra que você não aceitou na sua vida a salvação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo padeceu por você, Jesus Cristo te libertou de Satanás, Jesus Cristo te libertou do pecado. É para a liberdade que Cristo libertou você. Você não pode mais voltar, você não pode mais voltar para a escravidão. Amém? Lemos hoje Hebreus capítulo 8, versículo 1. O tema mais importante da nossa exposição é este. O autor dos Hebreus ainda diz: o tema mais importante é este: temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade de Deus. Diga comigo: eu tenho um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus te salvou, Jesus te perdoou, porque te ama. Aplauda Jesus Cristo. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, éramos nós. O perdido encontrou, tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Livre sou, livre sou. Mais uma vez: seu amor me alcançou, seu amor me alcançou. Numa cruz me resgatou, numa cruz no teu sangue me lavou,
no teu sangue me lavou. Livre sou. Diga, o perdido encontrou. O perdido encontrou. Tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Meus pecados perdoou. Livre sou. Eu me rendo a ti. 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 Declara, Salvador, 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 tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Teu amor me resgatou. Salvador, 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 tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Gente, um dos temas que eu mais gosto de pregar é este: que Ele nos salvou, que Ele nos amou e que agora nós estamos livres. Ei, essa tristeza que você está, Deus quer te libertar dela. Essa depressão que você está, Deus quer te libertar dela. Este pecado que você está, Deus quer te libertar dele. A tua família que está presa, está aprisionada, Deus quer libertar a sua família. E Jesus morreu por nós. Deixa eu te dizer, Cristo morrendo na cruz não só cancelou a dívida que tínhamos, mas Ele nos enriqueceu por meio de sua graça. Lemos hoje Hebreus capítulo 7, versículo 21. Jesus é capaz de salvar para sempre. Jesus não te salvou ontem. Jesus não te salvou um dia. Jesus te salvou para sempre. Não tem mais volta. Você foi salvo por Jesus Cristo. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Mas veja que Jesus nos salvou para sempre por seu intermédio dos que se aproximam dele. Por que algumas pessoas ainda vão para o inferno? E tem gente que vai para o inferno? Tem. Jesus falou muito do inferno. Mas por que algumas pessoas irão se perder? Por que algumas pessoas ainda vão para o inferno se Jesus morreu por todos? Simples. Porque a salvação só entra na sua vida quando você se abrir. A salvação só entra na sua vida quando você querer. A salvação só entra na sua vida quando você abrir o teu coração. Porque Jesus não vai invadir o coração de ninguém. O Senhor Jesus não vai invadir a vida de ninguém. O Senhor Jesus vai respeitar sempre a sua liberdade. Se você quer, se você não quer. Mas aqueles que se aproximarem de Jesus, escuta isso, aqueles que se aproximarem de Jesus serão salvos. Porque no nome de Jesus é salvo toda criatura. Ele tem poder para salvar para sempre. E a Bíblia está dizendo que Ele tem o poder de interceder por nós. Jesus é o nosso grande intercessor. Deixa eu te dizer, Jesus reza por você. Jesus ora por você. Jesus está interessado nas tuas causas. Jesus está interessado nos seus impossíveis.
Você tem algum impossível? Jesus está interessado nos teus impossíveis. Jesus está orando pelos teus impossíveis. Jesus é o teu intercessor diante do Pai. Eu acho tão bonito quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu a tua alma para mim, mas eu orei por ti para que você não esmoreça. Olha que lindo! Satanás pediu a alma de Pedro, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu rezei por você, eu fui o teu intercessor. Pode ter certeza que Satanás quer a sua vida, Satanás quer a sua família, mas Jesus intercede por você, Jesus reza por você, e o poder de Deus é maior que o poder do diabo, o poder de Deus é maior que o poder de Satanás, é Ele. Aliás, agora eu estou saindo do texto de hoje, e eu estou lendo para você Colossenses capítulo 2, olha o poder dessa palavra. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós. Olha que interessante, tinha um documento escrito contra nós. Qual era o documento? O documento era de condenação. O documento era de perdição. É como se Satanás tivesse um documento na mão, aonde ele dissesse para Deus: eu tenho aqui um documento, a qual todos eles são meus. O diabo tinha poder sobre nós, gente. O diabo tinha poder sobre nós, e é tão importante isso, é por isso que é importante o batismo, porque qual é o dia que nós fomos salvos por Jesus Cristo? É o dia do nosso batismo. O dia do seu batismo foi o dia que Jesus te lavou, foi o dia que Jesus te purificou. É por isso tão importante batizar nossas crianças, porque enquanto as nossas crianças não são batizadas, enquanto um ser humano não é batizado, ele ainda está preso a Satanás. O pecado original está ali, ele ainda está amarrado a Satanás, e o batismo nos liberta dessas prisões. O diabo tinha um documento, a qual todos nós estávamos presos a ele. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Preste atenção. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. O que Jesus fez com aquele documento? O que Jesus fez? Cancelou. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: existia um documento contra você, e o documento era de condenação, mas fique tranquilo, porque Jesus cancelou por você. Aleluia! Mais do que isso, preste atenção, não só cancelou, como aboliu definitivamente. Ou seja, o diabo nunca mais vai tomar poder sobre nós. Foi definitivo. Definitivo. Preste atenção, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Aquele documento foi cravado na cruz, foi cravado no madeiro. Chega. É como se Jesus chegasse e falasse: chega, eu vim para salvar meus filhos, eles são meus. Preste atenção, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades, e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Eu acho tão fantástica essa palavra. Aquele documento que o diabo tinha anteriormente, o diabo se alegrava, o diabo fazia festa porque tinha poder sobre nós, mas Jesus cancelou definitivamente, aboliu. E mais, a Bíblia está dizendo que
Deus expôs o diabo ao ridículo. É como se Deus falasse: você não tem poder sobre eles, foi tudo em vão que você fez, eles são meus. E mais ainda, agora, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você fez eles pecarem, agora eles vão receber graça maior. Gente, este é o nosso Deus. Expôs Satanás ao ridículo, expôs Satanás ao tormento. E é por isso que hoje nós ouvimos na missa, na leitura, Hebreus capítulo 8, versículo 6, agora porém, Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Diga comigo: Jesus é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. O que está acontecendo aqui, meu irmão e minha irmã? Simples. Aquele mal que nós vivemos, o pecado que veio sobre a humanidade, acabou acontecendo que de um mal Deus fez um bem, do mal Deus tirou um bem maior. Do mal, Deus tirou um bem maior. E só Deus é capaz de fazer isso. Do mal, Ele tira coisas boas. Este é o nosso Deus, o Deus que do pecado fez abundar a graça. Esse é o nosso Deus que de um mal fez o bem para toda a humanidade. E se já havia uma promessa, agora há uma promessa bem melhor. E a promessa bem melhor é que você agora pode viver com Deus no céu. Aleluia. Gente, o que nós temos que fazer? Diante de uma homilia dessa, diante de uma palavra dessa que nós ouvimos, o que nós devemos fazer? Nos entregar a Ele. Amém? Hoje é dia para você se entregar. E quando eu falo se entregar, é mudar de vida. Sabe aquele pecado que você está vivendo, é para você deixar ele. Ai, Frei, mas eu não consigo. Eu escuto muita gente falando assim: mas eu não consigo me libertar desse pecado. Para com isso, toma vergonha na sua cara. Jesus já morreu por você. Claro que você consegue, não sozinho, mas com a graça de Deus você consegue. Você consegue sair dessa traição? Consegue sair desse adultério? Consegue sair dessa pornografia? Consegue sair dessa bebedeira? Consegue, porque a graça de Deus está sobre você. Ele já te libertou desse pecado. Agora você precisa se entregar, você precisa querer, você precisa se abrir, você precisa querer uma vida nova. Amém? Diga comigo: eu quero, Senhor, uma vida nova. Eu quero, Senhor, uma vida nova. Preste atenção. Ouvimos hoje no Evangelho, Marcos capítulo 3, versículo 10: todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Eis o segredo para a nossa cura. Você precisa se jogar em Deus. Se você se jogar em Jesus Cristo hoje, eu tenho certeza que você sairá daqui curado e libertado em nome de Jesus. Você não veio atrás de um padre, você não veio atrás de um homem, você veio aqui atrás de Jesus Cristo. E se você se jogar sobre Ele, Ele vai curar todo o seu mal, todo o seu mal, todo o seu mal. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o seu mal? Qual é o mal que tem assolado a sua vida? Pensa. E aí você pode dizer: Frei, o meu é a pornografia, o meu é o adultério, o meu é a mentira, o meu é a inveja, o meu é a falta de perdão.
O meu é a fofoca. O meu é o ciúme. O mal da enfermidade, o mal da doença. Qual é a tua doença? Qual é a tua enfermidade? Qual é o teu mal? Você hoje precisa se lançar sobre Jesus. Amém? Marcos capítulo 3, o evangelho ainda de hoje, versículo 11. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando. Olha que lindo. Vendo Jesus, os demônios caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, o diabo sabe que ele é o Filho de Deus. O diabo sabe que a derrota dele já aconteceu. Para de ser escravo de Satanás. O diabo está reconhecendo que ele perdeu. O diabo está gritando. O diabo sabe que o documento foi cancelado. Mas mesmo assim, gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui, eu vou terminar assim. Mesmo o diabo sabendo que o documento foi cancelado, mesmo o diabo sabendo que ele não tem mais poder sobre nós, ele vai fazer de tudo para trazer o mal na sua vida. Tudo. O diabo vem para destruir, vem para roubar e vem para matar. E a Bíblia diz que ele rodeia ao teu redor 24 horas por dia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E é por isso que a tua vida não tem sido fácil. É por isso que você tem passado por várias tentações, várias coisas, várias dificuldades. É por isso que tanta coisa acontece na sua vida. Muitas coisas vêm dele, sim. Outras vêm de você, vêm das suas más decisões. Mas muitas coisas vêm dele. Porque ele vai fazer de tudo para que a salvação de Deus não aconteça na sua vida. Ele vai fazer de tudo para jogar o mal sobre você. Mas o segredo para nós vencermos Satanás é nos jogarmos em Jesus. É nos rendermos. Dentro de instantes, o padre vai consagrar o pão. Dentro de instantes, Jesus vai se fazer presente aqui. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. E dentro de instantes, eu vou descer aqui com Jesus, e Ele vai entrar dentro de você. Isso é forte, não é? É ou não é? E você vai ter a oportunidade de se jogar sobre Ele. Paulo diz: este é o motivo porque muitos de vós estão doentes, adoentados. Este é o motivo porque muitos de vós estão sofrendo, porque não comungam o corpo de Cristo, ou comungam o corpo de Cristo sem distinguir, de qualquer jeito. Porque Paulo está querendo dizer, se nós entendêssemos quem nós estamos comungando, nós não teríamos mais o mal sobre nós. Porque a Eucaristia é o próprio Jesus que entra na minha vida, entra na minha alma, e hoje você está aqui para recebê-lo. Ele veio aqui para ir ao teu encontro. Amém? Fica de pé. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, no teu sangue me lavou. Livre sou, livre sou. O perdido encontrou, o perdido encontrou. Tua graça me alcançou, tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou, meus pecados perdoou. Livre sou. Seu amor me alcançou, seu amor me alcançou. Numa cruz me resgatou, Numa cruz me resgatou. no teu sangue me lavou, Teu sangue me lavou. livre sou. Livre sou. Solta a sua voz. O perdido encontrou, O perdido
encontrou. Tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Meus pecados perdoou. Livre sou. Pegue teus braços e diga: eu me rendo a Ti. 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 E declara que Ele é o teu Salvador. Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou. Só você, Salvador. Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador. Teu amor me resgatou. Ergue teus braços mais alto que você pode. Fecha seus olhos e agora você vai se jogar em Jesus. Você vai se lançar em Jesus. Você vai lançar sobre Ele os seus medos. Você vai lançar sobre Ele a sua angústia. Você vai lançar sobre Ele os seus remédios. Você vai lançar sobre Ele as suas decepções, as suas mágoas, o seu ódio. Você vai lançar sobre Ele o seu pecado, o seu mal, a sua pornografia, as suas mentiras, a sua depressão. Orialalai, aralai, aralai. Shirialalai, aralai, aralai, aralai. Shirialalai, aralai, aralai. Não tenha medo de agora lançar sobre ele o seu mal. Não tenha medo de agora lançar sobre ele. Mas faça de coração, irmão. Isso ninguém pode fazer por você. Só você pode abrir seu coração para Jesus. Vai neste momento, nesta hora, entrega o seu coração para Ele. Peça para Ele uma vida nova. Queira sair hoje da canção nova uma pessoa diferente. Libera sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Libera sobre a Tua igreja a graça que nós precisamos para vencer as obras do mal. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e que essa salvação aconteça nas nossas vidas, porque como a Tua palavra diz, o Senhor nos salvou, o Senhor tem poder para nos salvar. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. O Senhor tem poder para salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu me rendo, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Só você, para terminar, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Isso, se renda. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. E agora você vai dizer: eu me lanço em Ti. Eu me lanço em Ti. Eu me lanço em Ti. Ele está recebendo você. Eu me lanço em Ti, Senhor. Para terminar, ainda você, solta a sua voz. Eu me lanço. Eu me lanço em Ti. Eu me lanço. Eu me lanço.
E aplaude, aplaude o nosso Senhor, aplaude o nosso Salvador. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: você foi salvo. Dá um abraço nele. Amém. Glória a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.